Bom dia novamente. Eu peço desculpas, nós tivemos um problema de transmissão, então eu vou retomar a apresentação desde o início para aqueles que não conseguiram acompanhar. Agradeço a presença de vocês e também aqui dos nossos comentaristas, convidados especiais, Amaro Grassi, coordenador de pesquisa e projetos na Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, Franklin Luzes, VP de Inovação, Transformação e Novos Negócios da Microsoft Brasil, Natália Leal, diretora executiva da agência Lupa, e Virgílio Viana, superintendente-geral da Fundação Amazônia Sustentável. Os dados da pesquisa foram coletados em novembro do ano passado. Nós ouvimos cerca de 36 mil pessoas em 28 países, 1.150 por cada um dos países. Há 22 anos, a Edelman estuda as relações de confiança nas sociedades. Esse é o nosso negócio, essa é a nossa expertise, a nossa especialidade, ajudar instituições a liderar esse movimento de recuperação e de construção da reputação junto aos seus públicos. E ao longo desse tempo, analisamos tendências e movimentos, e nesse ano em especial, vamos nos debruçar sobre o círculo da desconfiança. O resultado desse ano revela um colapso da confiança nos países democráticos. O índice de confiança global ficou em 56 pontos, estável em relação ao ano passado, dentro da categoria da neutralidade. O índice ele é dividido em 3 categorias: da neutralidade, da confiança e da desconfiança. E é uma média da confiança em 4 instituições: imprensa, mídia, né, de uma maneira geral, ONGs, governo e empresas. O Brasil também não teve nenhuma alteração em relação ao ano passado, ficando com 51 pontos também na classificação de neutralidade. Analisando os resultados gerais, observamos uma queda significativa nas principais nações democráticas do mundo, com destaque para a Alemanha, Estados Unidos e Austrália. Não há surpresa pelo fato de que persiste uma alta diferença entre a percepção de confiança na população de renda mais alta e de renda mais baixa. Se essa pesquisa fosse feita apenas com a população de renda baixa, o Brasil estaria classificado como um país no nível da desconfiança, com 45 pontos. Há um profundo desconforto no mundo e no Brasil sobre se o sistema, como ele existe hoje, está funcionando. Para metade dos brasileiros, o capitalismo, como existe hoje, ele faz mais mal do que bem. E 1 a cada 3 respondentes diz que as economias gerenciadas centralmente se saem melhor do que as economias de livre mercado. Em todos os países democráticos desenvolvidos, há um declínio no otimismo com o futuro e com a economia. Em 9 países, como Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, o pessimismo é o mais alto de todos os tempos. E há de se lembrar que esse levantamento foi feito em novembro, antes da guerra. O Brasil, no entanto, assim como outros países latinos, mantém o otimismo. Para 73% dos brasileiros, a situação será melhor dentro de 5 anos. E esse percentual não registrou nenhuma mudança em relação ao ano passado. O ciclo da desconfiança é alimentado pela polarização e pela desinformação. No Brasil, as ONGs são o maior destaque desse ano. Cresceram 4 pontos e voltaram a ocupar um lugar na confiança, lugar que não ocupavam desde 2018. As empresas cresceram mais 3 pontos e permanecem na liderança. Mídia e governo estão no patamar de desconfiança, com o governo perdendo mais 5 pontos. Perguntamos se cada uma dessas instituições é vista como uma força desagregadora ou unificadora da sociedade. O governo lidera como a instituição que mais desagrega, e a mídia em segundo lugar. ONGs são vistas como as mais unificadoras, seguidas pelas empresas. O governo também é visto como a instituição que tem menos capacidade de assumir a liderança no sentido de unificar essas instituições para solucionar os problemas da sociedade. Mas, na opinião dos brasileiros, as ONGs, quase empatadas ali com as empresas, podem assumir esse papel. Empresas e ONGs também são as mais capazes para atingir resultados de forma eficaz.
A preocupação com as fake news bate recorde. As pessoas não apenas estão preocupadas com a desinformação, como elas se sentem ameaçadas por ela. Globalmente, a preocupação com fake news cresceu 4 pontos e atingiu um recorde em 13 países, inclusive no Brasil, onde cresceu 2 pontos em relação ao ano passado. 81% dos brasileiros declaram que estão preocupados que as fake news sejam usadas como armas. Em um mundo onde a crise de confiança nas instituições e nas lideranças é gigante, os medos nos tomam. Embora com percentuais um pouco diferentes comparados o mundo e o Brasil, nossos medos são iguais. O desemprego, as mudanças climáticas, ataques cibernéticos, perder as minhas liberdades individuais, muito em função da pandemia, vivenciar uma situação de preconceito ou racismo, são medos cada vez mais crescentes. Esse ciclo de desconfiança, alimentado sobretudo pela desinformação e a polarização, ameaça a estabilidade da sociedade. ONGs e empresas têm altas demandas para resolver problemas e, às vezes, com expectativas que superam a sua capacidade. Em meio à crise da desconfiança, uma crise de liderança. Autoridades governamentais são os líderes que gozam de menor confiança e os únicos considerados confiáveis são o CEO da empresa onde eu trabalho, meus colegas de trabalho e cientistas, também naturalmente em função da pandemia. Esse resultado prova ainda mais que a confiança é maior quanto mais próxima é essa liderança de seus públicos. Eu posso garantir, como especialista em comunicação, como a comunicação eficiente e regular é importante e fundamental nessa construção de confiança. Há aumentos expressivos em relação ao ano passado na porcentagem das pessoas que acreditam que líderes mentem deliberadamente. Um crescimento de 11 pontos para autoridades governamentais, 9 pontos para jornalistas e 5 pontos para líderes empresariais. 7 em cada 10 brasileiros dizem que a sua tendência padrão é desconfiar de algo até ver que evidências podem mostrar que algo é confiável. E outros 76% dizem que nós brasileiros somos incapazes de manter debates construtivos e civilizados em torno de questões sobre as quais nós discordamos. E o que é importante aqui ressaltar é que quando a desconfiança é o padrão nos relacionamentos, falta capacidade de debater e até de colaborar. Nenhuma novidade nessa confirmação de que empresas precisam ampliar seu protagonismo na liderança social. Isso porque as decisões de compra, de escolher um lugar para se trabalhar, de investimento, elas são tomadas com base nos valores e nas crenças das pessoas. Os brasileiros acham que as empresas não estão fazendo o suficiente quando chamadas a colaborarem para resolverem e administrarem questões e problemas sociais, como a desigualdade econômica, mudanças climáticas, acesso à saúde e requalificação profissional. Para o problema da mudança climática, por exemplo, 60% dos brasileiros respondem que as empresas não estão fazendo o suficiente, ao contrário de 7% que dizem que elas estão se excedendo. Um ponto crucial no fortalecimento da reputação corporativa das marcas é a reputação executiva, dos executivos que lideram essas marcas, essas instituições e essas empresas. 83% dos brasileiros acreditam e querem, na verdade, demandam que CEOs devem se posicionar sobre questões de política pública e sobre o que as empresas que eles lideram estão fazendo para resolver problemas da sociedade. Assim como 62% dos brasileiros dizem que o fato de o CEO da empresa em que ele pode vir a trabalhar se compromete com questões sociais e políticas controversas é um fator importante na tomada de decisão de eu ir trabalhar naquela empresa. No entanto, mais de 70%, de forma geral, acreditam que os CEOs devem discutir
influenciar conversas sobre assuntos relativos ao ambiente dos negócios, como empregos, automação, salários, que também devem interagir quando são assuntos relativos a desafios sociais, como mudanças climáticas, educação e saúde, mas que não consideram relevante que essas lideranças estejam no ambiente da política e nem que se envolvam, por exemplo, nas eleições sobre quem será o próximo líder do país. Entre as instituições que nós pesquisamos, a única considerada de fato confiável em todo o mundo é a instituição Meu Empregador. No Brasil, com 79% do índice de confiança, acima de empresas, ONGs, mídia e governo. Esses empregadores são vistos hoje, as empresas de uma maneira geral, como a fonte de informação mais confiável, acima da publicidade, do jornalismo profissional. Um papel que certamente foi conquistado e mantido durante a pandemia, a partir do momento que as empresas adotaram um papel de liderança na comunicação com seus empregados sobre tudo que estava acontecendo desde o início da pandemia, desde o início de 2020. E como podemos avançar rumo a uma sociedade que confie mais em si mesma, em suas instituições e em seu futuro? O que o Trust Barometer nos diz é que as ONGs e as empresas devem atuar como forças estabilizadoras dessa sociedade. Até o ano passado, apenas as empresas eram vistas como instituições ao mesmo tempo competentes e éticas. E as ONGs ganharam um novo lugar nesse quadrante, ao lado das empresas também sendo consideradas instituições competentes e ao mesmo tempo éticas. Chegando já ao final aqui dessa apresentação, a nossa conclusão é que as empresas devem reconhecer que seu papel social veio para ficar. As pessoas querem mais liderança empresarial e não menos. As pessoas precisam ver um progresso tangível, uma razão para acreditar que o sistema em que nós vivemos será bom para trabalhar e para construir um futuro melhor. E toda instituição deve ser responsável para prover informações confiáveis, consistentes e baseadas em fatos. Então, eu vou abrir agora para o nosso debate com os nossos palestrantes convidados. E queria começar fazendo uma pergunta, então. Eu vou primeiro fazer perguntas aqui para a gente aquecer esse debate e depois queria convidar todo mundo aí da plateia para também mandar as suas perguntas e nós teremos tempo para responder. Então, queria começar fazendo uma pergunta para o Virgílio, que está lá da Amazônia falando aqui com a gente. As ONGs, Virgílio, saíram desse patamar da neutralidade, onde se mantinham desde 2018, para alcançar o patamar da confiabilidade no Brasil. A quais fatores, na sua opinião, a gente pode acreditar esse fato? Não sei se o Virgílio está com problemas de conexão. Não, Opa! aqui estou. Você ouviu minha Ana, pergunta também? bom dia a todos. Ouvi. O Virgílio deve estar com algum problema, então eu vou Isso, Ana, passar. a sua pergunta é a seguinte. Virgílio, você deve estar com algum problema realmente de conexão. Eu vou passar, então, uma pergunta para o Franklin. Bom dia, Franklin. Tradicionalmente, as empresas são a instituição mais confiável na maior parte dos países pesquisados, inclusive no Brasil. E o estudo mostra que as pessoas esperam que as empresas atuem em áreas que vão do desemprego à requalificação social, ao racismo e a mudanças climáticas. Ou seja, o leque é muito amplo. O que deve ser levado em consideração por uma empresa ao escolher uma causa que ela deve apoiar? Bom dia, Ana. Bom dia, colegas do painel.
Primeiro, é um prazer estar aqui. Parabenizo ao time da Endemol pela pesquisa, excelentes insights, excelentes tópicos. Acho que possibilita uma grande reflexão de todos. Com relação ao papel das empresas, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é o protagonismo. A gente reconhecer que temos um papel importantíssimo hoje na sociedade, primeiramente para solucionarmos e ajudarmos a endereçarmos problemas importantíssimos e estratégicos, como, por exemplo, mudanças climáticas, inclusão social, sustentabilidade, meio ambiente, combate ao racismo. Tem vários pontos hoje que são muito importantes. O negócio fica onde? Acho que ele está com o áudio aberto aqui. Vou voltar aqui. Então, a gente tem que endereçar problemas muito importantes na sociedade. O segundo é que, além de ajudarmos a endereçar esses problemas, a gente também inspira que outras pessoas o façam. Então, a gente também tem um papel de a gente ser um catalisador da mudança, um promotor dessa mudança no nosso país e também de atração de talentos. Você citou também na pesquisa que hoje a maioria das pessoas procuram uma causa, um propósito para trabalhar. Então, a empresa também, com isso, vai atrair muita gente inteligente que possa contribuir para o próprio desenvolvimento empresarial. Mas o como, que é a pergunta que você faz, eu acho que, primeiro, é entender que problemas muito grandes não dá para fazer sozinho. Então, a gente tem que buscar parcerias, a gente tem que buscar a união com outras ONGs, outras empresas, para a gente endereçar isso, a gente entender as nossas fortalezas, entendermos aonde podemos ajudar. Então, eu vou dar 2 exemplos da Microsoft, mas para exemplificar o conceito, um deles identificamos se existia um problema de falta de diversidade na área de investimento de risco. Infelizmente, só 2% das startups que recebiam investimento de risco tinham mulheres como fundadoras. Então, nosso papel de protagonismo e intencionalidade, criamos um fundo de fomento ao empreendedorismo feminino chamado UI, para que investíssemos em empresas que tinham pelo menos uma mulher como fundadora e ocupando uma posição de liderança. Então, esse é um catalisador que a gente pode. Só que não fizemos sozinhos. O fundo abrimos para vários outros grupos trabalharem conosco. Então, porque a dificuldade de endereçar isso é brutal. Então, a gente precisa que cada vez mais outros parceiros. E, por último, a parte da requalificação profissional, que também foi citada no estudo, é um desafio enorme. Existem muitas demandas de emprego, mas poucas pessoas sendo qualificadas, aptas para desempenharem essa função. Então, criamos também o Conecta Mais, que é uma iniciativa para a gente transformar a empregabilidade no Brasil, capacitando pessoas e gerando conexão com os empregadores, para que elas possam ter, de fato, um emprego no Brasil. Então, são exemplos de que nosso papel é muito importante e que nós precisamos realmente sermos intencionais nessa mudança. Obrigado. Muito obrigada, Franklin. Eu vou devolver, então, a primeira pergunta para o Virgílio, que era, Virgílio, se você pode comentar para a gente, a que você acredita o fato de que as ONGs saíram do patamar de neutralidade, onde se encontravam desde 2018, para agora estarem no lugar de confiança no Brasil? A minha interpretação é que as ONGs foram objeto de uma campanha enorme de fake news. E aí isso criou uma situação que levou essas instituições a melhorarem as suas comunicações. Então, as instituições investiram mais nisso. E a sociedade se deu conta que, na verdade, na média, as organizações não governamentais são mais competentes, por uma razão simples, porque elas trabalham por causas, por propósitos elevados. Não é como o caso de empresas onde o propósito principal é a geração de lucro para os acionistas, ou no caso de governos, que é a reeleição do próprio governante, ou no caso da mídia, a rentabilidade da própria operação. Obrigada, Virgílio. Eu queria passar uma pergunta agora para a Natália e para o Amário também, se vocês puderem comentar o fato da confiança na mídia ter caído aí mais um ponto, e apesar de próxima do patamar de neutralidade, ela é considerada não confiável no Brasil. De que forma, no entendimento de vocês, a polarização e a desinformação
contribuem para a desconfiança na mídia. Lembrando aqui que, de acordo com a metodologia do nosso estudo, esse conceito de mídia é um conceito mais abrangente, então ele engloba a mídia profissional, redes sociais, ferramentas de busca e também os canais proprietários das empresas. Natália, se você quiser começar, e aí depois o Amário segue. Obrigada, Ana. Bom dia a todos, bom dia aí aos meus colegas de mesa. Ana, eu acho que é importante a gente destacar essa metodologia, né? Porque a gente tem esse costume de tomar a mídia como a imprensa tradicional, e aqui nesse estudo a gente tem uma diferença. Olha o meu gato lá atrás. Desculpa, pessoal. Fazendo sucesso. Ele adora aparecer nesses momentos. Mas é importante a gente diferenciar isso, né? Porque a gente tem esses vários atores dentro do que a gente está classificando como mídia, e a percepção de confiança das pessoas é muito diferente dependendo de quais atores a gente está falando, né? Uma prova disso é que a gente tem aí o canal do Meu Empregador, né, como traz a pesquisa, como um dos mais confiáveis, e isso está considerado dentro de mídia, ao lado, por exemplo, de plataformas de redes sociais, que a gente sabe hoje que são um fator, que são um lugar de muita desconfiança, né, nas informações. Então, assim, eu não estou aqui para defender a mídia tradicional, não é o meu papel, né? Acho que a gente tem várias outras pessoas que poderiam fazer isso melhor do que eu, até porque a Lupa a gente não se considera dentro desse papel, dentro desse lugar, mas me preocupa muito essa percepção. E eu acho que a polarização, ela é muito mais uma consequência do momento que a gente vive, seja ele um momento social ou um momento político, do que uma causa do que a gente tem experimentado com relação à confiança ou desconfiança da população nas informações como um todo e nas instituições como um todo, né? É óbvio que a desinformação tem um papel preponderante nisso, a gente sabe que a desinformação ela é uma ferramenta, né? Uma arma aí usada largamente há muitos anos, seja em campanhas políticas, seja em campanhas sociais, e a gente agora só experimenta uma maneira diferente dessa desinformação circular na sociedade muito mais rapidamente do que a gente tinha um tempo atrás, quando a gente não tinha essa experiência de redes sociais e de plataformas como a gente tem hoje. Então, para mim, o fortalecimento da imprensa, dos meios de comunicação, de uma maneira geral, ele é fundamental para que a gente reverta esse quadro, e também uma responsabilização mais efetiva das plataformas de redes sociais, que hoje, apesar de não serem o espaço público, são tomadas pela população como espaço público, então elas precisam se responsabilizar um pouco também mais pela informação que está circulando ali dentro. Então, acho que isso é fundamental para que a gente consiga, talvez, restabelecer esse lugar, não sei se restabelecer ou estabelecer, talvez pela primeira vez, né, Ana, esse lugar de confiança das pessoas na mídia. Obrigada, Natália. Se você quiser complementar, por favor, Amaro. Obrigado, Ana. Bom dia a todos. Bom dia a todos que nos acompanham. Obrigado também pelo convite e oportunidade de participar dessa discussão. Eu tenho uma visão que eu acho que bastante parecida até com a da Natália, no sentido de que eu não consigo entender a desinformação e a polarização exatamente como uma causa, né, da falta de confiança. Eu acho que esses dois fenômenos, na verdade, eles alimentam um ao outro, né? O que a gente vem vivendo realmente no campo aí da comunicação de uma maneira geral, né? É uma transformação muito grande, isso não é uma novidade para ninguém, né? Isso já vai uma década pelo menos, mas é um processo que se intensifica. Então, esse processo, né, de abertura radical, de disrupção do meio do grande campo da comunicação, digamos assim, ele traz, de fato, uma proliferação de fontes de informação, a maioria, a gente sabe, sem confiança, né, sem credibilidade, e isso acaba afetando todo o cenário aí das empresas de comunicação, sejam as tradicionais, sejam as novas. Então, a gente está num momento, eu diria que espero, né, de transição para um outro equilíbrio que no futuro esperamos também que se estabeleça, em que a sociedade volte a encontrar
seus pontos de confiança. Nós não vamos voltar ao que era antes, não é? Com grandes veículos, grandes empresas hegemonizando, praticamente oligopolizando, não é, o fluxo de informação na sociedade. Isso não é nem desejável, né? Mas também não é possível que isso aconteça, que isso volte a acontecer. Mas sim é necessário que a gente chegue a um ponto em que se restabeleça algum nível de confiança no jornalismo profissional, em primeiro lugar, na comunicação profissional, na comunicação bem feita, com fontes confiáveis de informação. Então, eu acredito que a gente está num processo, né? Agora, claro que nessa transição, nesse caminho que estamos aí percorrendo, fenômenos como os que a pesquisa aponta são centrais, são críticos. Então, isso agrava, sim, a polarização na medida em que as pessoas têm digamos, um leque de opções, né, para consumo de conteúdo, e acaba minando o campo de convergência, digamos, de diferentes campos políticos. Então, na prática, em resumo, né, cada grupo, cada campo escolhe as suas fontes de informação, decide o que quer ler, o que quer consumir, o que quer acreditar. E isso é um terreno muito fértil, né, para desinformação também, e aí que se explora, né, aí que atores que visam, de fato, promover esse tipo de narrativa, estratégia de desinformação, encontram um amplo espaço. Então, eu acredito que esse movimento ele é de dupla mão, uma coisa alimenta a outra, mas gosto sempre de pensar, né, numa perspectiva um pouco mais otimista, de que caminhamos para um momento, no futuro, espera-se próximo, em que a gente consiga restabelecer algum nível de confiança em relação à mídia, de maneira geral, né? Perfeito, Amaro, concordo com vocês. Franklin, queria endereçar aqui uma outra pergunta para você. As pessoas esperam, de uma maneira geral, que os executivos, que as lideranças se posicionem sobre políticas públicas importantes para a sociedade, né? Sobre temas que são relevantes e que afligem a sociedade. Mas isso não é exatamente comum no Brasil, né? Como é que você vê esse cenário? Por que não, na sua opinião? É interessante a sua pergunta. Eu acho que esse é um tema que gera uma alta reflexão de todos nós, né? Como executivos de empresas. Primeiro ponto, eu gosto de pensar, eu como trabalho com investimento de risco, geralmente a gente define o problema, né? Quando você está vendo um pitch de uma startup, quando você está decidindo um investimento, você fala qual é o problema que você quer resolver, né? Qual é o desafio que você está querendo endereçar. Então, eu costumo olhar esse prisma da sua pergunta, entendendo qual é o desafio que nós temos hoje no nosso país. É um desafio de educação, é um desafio de saúde, é um desafio de empregabilidade, de acesso à conexão, né? Por exemplo, de ver os desafios de pessoas longe, como é complicado. Então, eu costumo falar que eu gosto de falar do problema. E isso gera, então, uma consequência, que é o impacto desse problema na vida das pessoas, é o impacto do problema na estratégia das empresas, e aí, com isso, a gente consegue ter um debate mais, não só inclusivo, mas como assertivo, para a gente realmente ter propostas concretas. Temos um problema de empregabilidade. Com o protagonismo, com a liderança empresarial, a gente pode criar programas com empregabilidade, como citei aqui do Conecta Mais. Então, daí geram ações que, no fundo, têm como objetivo endereçar o problema. Por isso que eu comparo muito com esse conceito de startup, investimento, porque é o dia a dia. A gente realmente quer tem um problema e quer resolver o problema da melhor forma possível para gerar o mais impacto possível, que é, no fundo, o que todos nós queremos, um mundo melhor para nós, para os nossos filhos, para a sociedade em geral. E problemas estruturantes, como o clima, por exemplo, são problemas que são muito além de um escopo de uma empresa. Eles têm que ser endereçados juntando com a sociedade civil, o governo, as ONGs, as empresas, todos eles, porque é uma cadeia. Não é à toa que é o conceito de economia circular, né? Então, a gente precisa entender que a maioria desses problemas muito importantes dependem de uma união e de um trabalho em conjunto. Perfeito. Virgílio, pegando esse gancho, então, falando aqui sobre mudanças climáticas, como você acha que essas instituições podem atuar em parceria para endereçar esse problema e resolver essa questão?
O tema das mudanças climáticas é o tema mais importante para o futuro da humanidade. Isso tem sido dito e reiterado pela ciência e por personalidades como o Papa Francisco, entre outros. Os governos, infelizmente, têm sido incapazes ou incompetentes ou corruptos ou a mistura de tudo isso, o que tem feito com que a gente caminhe na direção de cenários muito, muito, muito preocupantes. E o caminho, a meu ver, é o caminho de uma união entre todos, como foi dito aqui pelos meus colegas, mas principalmente uma aliança entre as empresas e as ONGs. Eu acredito que esses são os dois principais atores e não por acaso a pesquisa Edelman corrobora essa nossa tese. São as empresas que têm os recursos financeiros e são as ONGs que têm a paixão transformadora, a criatividade, a estrutura mais ágil, menos burocrática para fazer inovações, porque o desafio de enfrentar as mudanças climáticas requer uma mudança profunda nos sistemas de produção, nos padrões de consumo. É uma metamorfose que a sociedade tem que passar. E a criatividade, a capacidade de mudar está nas mãos das ONGs. Agora elas não têm os meios financeiros. Então eu acredito que essa aliança entre ONGs e empresas é o caminho mais promissor. Mas é lógico que nós temos que influenciar, engajar os governos nas diferentes esferas, né? Nacional, estadual, municipal, mas nós não podemos ficar esperando que uma eleição traga um governante melhor, mesmo porque pode não trazer, né? As ações dos governos são normalmente muito burocráticas, muito lentas. Então, eu acredito que essa mudança, que é urgente, ela tem que ser liderada pelas ONGs, e eu fico super satisfeito de ter essa tese nossa, que é uma tese antiga, corroborada pela pesquisa da Edelman. Perfeito. Na esteira da parceria, Natália, como você vê o papel da mídia se juntando a outras instituições, como empresas, por exemplo, no sentido do combate à desinformação? Ana, eu acho que colaboração é uma palavra-chave, assim, no que a gente vem vivendo nesse momento, né? Eu falo desse lugar que é um lugar de imprensa, mas também é um lugar de empresa, né? A Lupa é uma empresa que costuma se associar a muitas instituições para desempenhar o seu papel de combate à desinformação na sociedade, né? Então, a gente tem parcerias com a DAPP, a gente tem parcerias com outras empresas, a gente tem parcerias com plataformas digitais em busca desse combate à desinformação, seja pelo jornalismo, que é uma das nossas verticais de negócio, seja pela educação, que é uma vertical que vem crescendo muito dentro do que a Lupa faz, né? A Lupa hoje atua como uma empresa também de educação midiática, então a gente tem capacitações diversas para vários setores empresariais, inclusive para definição de políticas sobre desinformação dentro das empresas, como as empresas devem se posicionar, como as empresas devem passar esse conhecimento para os seus colaboradores, né? Então, acho que tudo é um processo colaborativo, né? Do lado da mídia tradicional, eu acho que a gente vem tendo uma maior conscientização, né, do quanto é prejudicial para a informação na sociedade, simplesmente se deixar uma informação circular e permitir que os leitores, ou possibilitar que os leitores tirem as suas próprias conclusões. E aí eu acho que cabe trazer um exemplo assim um pouco mais real, que é quando a gente vê, por exemplo, em títulos, que circulam na internet, títulos de reportagens, títulos de matérias, informações que são claramente falsas, porém creditadas a uma pessoa. Então, algum absurdo diz fulano e não há nenhum tipo de questionamento sobre aquilo. Então, isso foi uma prática muito comum, durante aí os anos 2000, 2010, principalmente nas empresas que tinham sites e grande difusão de informação pela internet, e é uma coisa que já vem mudando, principalmente nas empresas maiores. Então, existe hoje uma maior conscientização das próprias empresas de jornalismo tradicional, da mídia mainstream, de qual é a sua responsabilidade com relação à informação na sociedade. Se abandona um pouco
a questão do clickbait, né, de trazer mais gente para dentro do site, para fazer uma comunicação, uma informação mais responsável, cumprindo esse papel do jornalismo na sociedade. Mas, para mim, ainda colaboração, não só, claro que o Virgílio trouxe essa questão, né, das ONGs com as empresas, mas também com as empresas de comunicação, eu acho que é fundamental, porque a gente tem um alcance muito grande, né? A gente fala para muitas pessoas. Então, para mim, é a chave, e a gente, na Lupa, busca cada vez mais fazer isso, né? Colocar os nossos serviços à disposição para construir soluções para o combate à desinformação dentro das demandas de cada setor da sociedade, seja dos leitores, seja das empresas, seja das organizações não governamentais e até das próprias instituições públicas, né? A gente tem atuado muito nisso, nesse sistema de colaboração, e a gente se orgulha muito de estar fazendo isso, porque acho que nos ajuda a cumprir com o papel que a gente se dispõe a ter e com a missão que a gente tem hoje de melhorar a qualidade da informação que circula na sociedade. Embora todos nós possamos parecer um pouco ingênuos falando isso, o nome do jogo é parceria, né? Não haverá outra saída se essas instituições não trabalharem colaborativamente em função da gente avançar, né? Nisso, porque não há outra saída. Virgílio queria fazer um comentário, por favor. Eu queria concordar com a Natália sobre a importância da comunicação. É muito importante que a gente consiga tocar as pessoas e tocar de forma diferente. Eu cito um exemplo. Aqui na Amazônia, a percepção da sociedade é que queimadas fazem mal à saúde. Então, o desmatamento ele tem que ser trazido como um tema não apenas de influência e significância global para as mudanças climáticas, ele tem que ser trazido para a proximidade das pessoas. Então, uma das coisas que nós estamos trabalhando aqui na Fundação Amazônia Sustentável são campanhas de comunicação para que as pessoas façam um nexo entre um problema ambiental, nesse caso o desmatamento e as queimadas, com a sua saúde, a saúde da sua família. Então, acho que tem muitos temas iguais a esse que nós temos que comunicar melhor. Da mesma forma, poluição das águas dos rios, né, de São Paulo, ou das praias do Rio de Janeiro. Isso tem que ser comunicado, que isso faz mal à saúde. Então, tem uma série de coisas que eu vejo que a comunicação de uma forma mais ampla, e a Natália está certa, não é só a mídia no sentido convencional, são muitas formas de comunicação, via WhatsApp, via mídias sociais, etc. A gente tem que fazer com que a sociedade perceba a gravidade e a urgência de fazer essa profunda mudança que o desenvolvimento sustentável nos impõe. Isso não é uma coisa opcional, é uma estratégia de sobrevivência da humanidade diante dos descaminhos, né, do capitalismo selvagem, né, que vai destruindo a natureza e gerando uma riqueza muito concentrada, pouco distribuída e dilapidando as bases da vida. Porque se nós não tivermos rios limpos, se nós não tivermos o ar puro e as florestas nos lugares onde devem existir, nós não teremos um Brasil próspero. Então, o conceito de prosperidade de país tem que ser repensado, não é só uma coisa de quanto cresceu a economia, quanto cresceu o PIB. A gente tem que pensar em uma prosperidade mais ampla. E por isso, eu acredito que a comunicação tem um papel, de fato, extremamente importante. Queria só reiterar com outro ângulo que a Natália disse. Perfeito, Virgílio. Eu queria trazer uma pergunta agora da nossa audiência para o Amaro. Se há uma expectativa maior por parte da sociedade de que as empresas cumpram um papel social de forma mais relevante, há o risco de confusão de papéis e responsabilidades entre setor privado e governo? Seriam complementares? Perfeito, Ana. Na verdade, eu acredito que a pesquisa já dá uma boa indicação, né, da resposta a essa pergunta. Assim, é evidente, né, não é de hoje, mas cada vez mais ressaltado a expectativa das pessoas em relação ao papel das empresas. E eu entendo isso também como justamente, né, o resultado de um processo em que
as pessoas deixam de confiar, por um lado, elas deixam de confiar naquelas instituições tradicionais que sempre foram, né, a referência das pessoas em relação ao seu lugar no mundo, no país, etc., que muitas vezes foi o governo, o Estado, o serviço público, não é? Os veículos de comunicação, e são cada vez mais hoje nesse contexto de muito mais fluido, muito mais líquido, né, do digital, das redes sociais, as pessoas acabam se apegando muitas vezes àquilo que parece mais próximo, mais à mão. E aí, naturalmente, as empresas, né, as pessoas na condição de consumidoras têm relação próxima com as marcas das empresas, né? As marcas hoje elas comunicam também, buscam comunicar valores para essas pessoas. E a contrapartida disso é que também, quando as crises acontecem, né, as crises de reputação, elas também são muito grandes, né, muito violentas até, porque mobiliza justamente valores, a forma como as pessoas se veem, né, professam e expressam valores na sociedade. E da mesma forma, as ONGs, né, que o Virgílio traz tão bem aí o papel, o quanto que as pessoas valorizam hoje esse posicionamento, essa defesa de causas que fazem sentido na sua vida. Então, acho que é um fenômeno dos nossos tempos, realmente, essa expectativa de que as empresas assumam cada vez mais papel na defesa de valores, de princípios, e são chamadas a se posicionar. Não se posicionar já não é mais aceitável, né? Existem valores hoje que a sociedade cobra dessas empresas, dessas marcas, das lideranças que vocalizam essas marcas também, que representam essas marcas. Então, eu acredito, só tentando responder a pergunta objetivamente, eu não diria que espera-se que as empresas substituam o Estado, eu acho que não, mas sim que elas complementem nesse sentido de reforçar a demanda e a cobrança pela prestação de serviços, por uma defesa de causas, de valores, e isso eu acho que é uma tendência que veio para ficar, não é? De que as empresas, as marcas e digamos, o setor privado também se posicione e promova causas nesse sentido, inclusive incentivando, né? Espera-se o governo, o Estado, a também se posicionar e buscar uma melhor qualidade na resposta às demandas sociais. Muito obrigada, Mário. Queria fazer uma outra pergunta aqui da audiência para o Franklin, e se algum de vocês também quiser comentar, fique à vontade. Existem hoje iniciativas integradas de empresas para combater a desinformação? Você entende que esse também é um papel das empresas? Eu acho que, na minha visão, agora, eu acho que a gente tem que tentar fazer com que a nossa informação seja corretamente entendida pelo mercado, porque eu aqui estou querendo inverter o diedro da pergunta, ou seja, a maioria das empresas não consegue divulgar direito o que fazem bem. Então, você tem muitas empresas que fazem iniciativas maravilhosas e a gente tem dificuldade de chegar na ponta. Quando eu falo na ponta, não é chegar em São Paulo, por exemplo, que é um grande centro, é chegar lá na Amazônia, no Rio Grande do Sul, do Iapoca ao Chuí, aqui no Brasil. E a gente tem essa dificuldade. Então, acho que a gente tem que realmente tentar encontrar maneiras de divulgar melhor o que a gente faz bem. Essa é uma coisa. E aí, naturalmente, se você está divulgando o que você faz bem, você está divulgando corretamente a informação. Então, você já naturalmente endereça a informação errada. Então, acho que esse é um ponto. E se você trabalha em parceria, aumenta a voz, né? Porque aí não é só você divulgando, é você, o parceiro, a ONG. É uma voz muito maior falando a mesma coisa da forma correta, né? Então, acho que esse é um pensamento, e aí conecta com a diversidade, só para concluir, porque é a diversidade de pensamento, é a diversidade de papéis, é a diversidade de atuação, é a complementariedade para resolver um problema maior e a gente juntando forças para fazer algo maior e mais expressivo. Então, eu acho que esse é o pensamento que a gente tem que ter hoje em dia, né? Eu sempre gosto de olhar o que a gente pode fazer a gente, que depende da gente. E aí, o resto vem como uma consequência do bom trabalho. Perfeito.
Virgílio queria complementar essa resposta, essa pergunta, e a gente está chegando quase ao finalzinho aqui, temos mais 3 minutos. Eu queria também corroborar com o que disse o Franklin e trazer aqui uma perspectiva da Amazônia. É essencial nós comunicarmos melhor tudo. Nós estamos já vivendo sob a influência das mudanças climáticas. O Rio Negro, onde eu estou nesse momento, teve a maior cheia de todos os tempos, desde 1916, que é mensurado no ano passado. Esse ano talvez repita uma cheia recorde. As pessoas que são as menos responsáveis pelas mudanças do clima, que são os guardiões da floresta, são os mais afetados. E eles não sabem que isso é uma coisa não episódica, não é um ponto fora da curva. Essa é a tendência da curva. Então tem uma necessidade ética nossa de comunicarmos para essas pessoas que é necessário se adaptar a isso. As casas têm que mudar de lugar, os vilarejos têm que se adaptar a isso, e uma série de outras coisas do mundo. Então é muito importante pensar no conceito da injustiça climática. Aqueles que mais contribuíram, que são as sociedades urbanas do mundo inteiro, têm uma dívida, em especial os países que mais emitiram, têm uma dívida com as populações da Amazônia e de outros contextos que são assemelhados em todo o mundo, e a gente precisa comunicar. E nessa questão de como comunicar, temos que ser muito criativos. Um fato novo, positivo, é a entrada no meio da Amazônia do WhatsApp. Então é possível, hoje mesmo a gente estava gravando um videozinho sobre esse tema, que vai ser colocado em muitas redes de WhatsApp, que vão chegar a muitos lugares da Amazônia profunda. Portanto, essa questão de inventar formas de comunicação mais eficazes, em especial diante da emergência climática, eu acredito que seja uma coisa extremamente importante. Muito obrigada, Virgílio. A gente está, então, aqui encerrando o nosso evento. Acho que concluindo que criatividade e parceria são palavras fundamentais para a gente conseguir avançar realmente como sociedade e conseguir reconectar as pessoas no ambiente da confiança, que é fundamental para que a gente consiga realmente enfrentar os problemas que a sociedade vive hoje. Queria agradecer muito a audiência, um abraço gigante aqui para todos os nossos convidados e palestrantes que contribuíram muito para esse debate. Lembrando que o estudo completo está no nosso site, edelman.com.br, e todos vocês receberão uma newsletter com os principais achados e vamos continuar essa conversa. Mais uma vez, agradeço a presença de vocês e peço desculpas novamente pelos nossos problemas de transmissão iniciais. Grande abraço, se cuidem, fiquem bem e permaneçamos conectados, criativos e parceiros. Um abraço.